Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pode.com. Nino Bessa no piano, grande Nino. Lucas Matos na bateria, grande Lucas. E o velho, mais velho da banda, velho Marlon. 3 músicos fera, viu, Vilma? São tão fera que a produção já tá botando uma grade aqui, ó. Isso é novo, acho que eles preocupados com você. Aí eu sugiro que eles coloquem uma grade lá de cá, um cadeado, e a gente, né, fica bem servido aí com essa banda de feras. Grandes músicos. Ivo é que brinca com as imagens, proporciona essas imagens todas que nos circulam aqui no Pod. A idealização do Pod.com é de Luciano Suede e Adriano Moraes, que viaja aí pelo mundo com Carlinhos Brau e tantos artistas. Aí, ó, dançou bonito, porque Nino chegou ali, se ocupou do piano. Não sei se Adriano volta mais não, viu, Nino? Né? Você ganhou esse posto aí. A produção é do paulista Carlos Petit. Vilma, Petit veio pra cá, bebeu a água da Bahia, e aí, quem disse que ele vai mais voltar? Não volta mais não. Não volta mais não. Bom, conversar com você, aí eu vou dizer um poema de Ramon Vani, que já tá no andar de cima, um grande poeta, era advogado lá de Buerarema, ali no sul da Bahia. Que, Pé no Chão, um poema, que ele diz assim: padecemos nós, Padre Cícero, Jesus Cristo e Lampião. Padecemos nós, estudante e povo, Padre Cícero, Jesus Cristo e Lampião. E dissemos sim, quando havíamos de dizer sim, e padecemos. Dissemos não, quando havíamos de dizer não, e padecemos. Quando resolvermos parar de padecer, neste país de pândegos, paralelepípedos, verde e amarelo, pé de cabra, pé de coelho, pé de moleque, pé de moleque, pé de moleque, pé de saci, pé no chão. Quando os eleitos viram a cara e viram o tempo, pé no chão. E a gente que vai votar, ó, com a cara virada, pensando que sabe de quase tudo, pensando que sabe de quase nada, pé no chão, para se ser feliz nesse imenso e belo país, pé no chão. Mesmo numa viagem de avião, pé no chão, pé no chão, pé no chão, pé no chão. Ramon Vani. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Pode.com. Não pode. Viver fora da água fria, né? Não podemos, não né? Pode. E é viva nós e as águas. Viva nós e as águas. Essa Bahia. E viva a poesia. Essa grande senhora que vai na frente de todas as revoluções. Verdade, viu? Os poetas alcançam os portais antes de todos, todas e todes. Os poetas são aqueles que perdem o sono, né, para varar a madrugada, e eles vigiam e espiam a nossa liberdade. É pela poesia que a gente se levanta. Eles vigiam e espiam, né? Aí, amigo desse poeta, que eu falei, Ramon Vani, José Delmo, tem um poeminha desse tamanho, que é isso aí que você falou. Uau. Vigília. Olha o que ele diz: se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista que canta ao povo, suas dores, suas alegrias, seus temores e sua fé. Uau, uau. Ramon, Zé Delmo esse, Zé Delmo. Zé Delmo, vivíssimo, está lá em Tabuna, é também de Buerarema, é uma das fontes de inspiração minha para dizer poema, para falar o poema, né? Para se colocar, assim como você se coloca por aí, pela cidade, pelo estado, pelos lugares, pelas tribunas, né? O poeta da praça, poeta vivo, né? Eu gosto muito de lembrar do movimento Poetas na Praça. Foi uma das minhas primeiras escolas ali na Praça da Piedade. Eu cresci em Nazaré das Farinhas e quando eu cheguei em Salvador, filha já de um barraqueiro de festa de largo. Essa palavra que a gente quer tanto, né, que todos vocês que estão nas artes possam contar nos palcos,
no cinema, na nossa teledramaturgia, a gente possa falar da Festa de Largo, porque a música que tocava em Kingston, na Jamaica, o primeiro lugar que ela tocava na Bahia era na Festa de Largo. Né? A gente tem o rádio, Sim. Né? E nós tínhamos a Festa de Largo, que eu acho que era a nossa rede social mais potente dos anos 80, anos 70 e anos 80, né? Lá que a gente ouviu Benito de Paula, a gente ouviu a GP, a gente ouviu Bob Marley, sabe? A gente ouviu o que há de mais, o que fazia a gente respirar. E eu sou filha de um barraqueiro de Festa de Largo. Quando nos faltou todos os caminhos, a gente se organizou pela cultura. Na Festa de Largo, você via chegar Riachão, esse narrador. Maravilhoso. Esse narrador da cultura potência da cidade de Salvador. E quando ele chegava uma festa junto com ele. Um cronista, né? O Buli-Buli. Eles chegavam, né? No meio da... A gente começava dia 8 de dezembro na Conceição. Dia 13 de dezembro estávamos na Santa Luzia. Depois nós íamos com nossa barraca para Bom Jesus dos Navegantes, para a festa de 1º de janeiro. Dia 6 estávamos na Lapinha. Depois seguíamos para a segunda quinta-feira para ter o Bonfim. E a segunda-feira, Gorda da Ribeira, né? Que para a gente, eles perguntam da música. A minha música, né, vem desse lugar. Eu cresci no Recôncavo e cresci no meio da Festa de Largo, com minha bandeja na mão, vendendo caranguejo, vendendo peixe frito, vendendo amendoim, e à noite trabalhando na barraca com meu pai. Né? E nós somos uma família inteira de barraqueiros de Festa de Largo, porque meu pai era ferroviário da Leste Brasileira, em Nazaré das Farinhas, né? E depois como sindicalista, como um trabalhador de meses sem receber salário, quando ele saiu com os seus colegas, seus companheiros, na cidade de Nazaré das Farinhas, nos anos 60, com um lençol vermelho, pedindo dinheiro para as famílias que não tinham o que comer, como é o nosso drama neste momento. Meu pai foi expulso de Nazaré das Farinhas. E, ao chegar em Salvador, nós tivemos que fazer muita coisa para sobreviver. E meu pai se tornou barraqueiro de Festa de Largo. E foi ali que a gente mergulhou numa cultura dos painéis das barracas. Nossa barraca era com Deus hei de vencer. A barraca do meu primo, Alfredo, e Lígia, da Fazenda Grande do Retiro, era Cavaleiros de Aruanda. Né? E essa família de barraqueiros de Festa de Largo, né? A música potência que estava tocando em Kingston tocava na barraca de Juvená, de Dendeca, no Bar Vitória. Né? A comida toda do Recôncavo era servida na barraca da Índia. Então, nós crescemos no meio dessa cultura potência, e que os anos 90 engoliu a Festa de Largo, né? Em nome de organizar. Né? Quando o Estado bota a mão dessa forma em cima da cultura, a gente sofre danos irreparáveis. E a Festa de Largo, com suas barracas, suas estampas, né? Na nossa barraca tinha a Igreja do Bonfim e a história de uma resistência negra, desde 1750, negra, que fez a Festa do Bonfim. Estava contado por um pintor, né, no painel da nossa barraca. Em cada orixá, ou flor de maré, contando a história da Ilha de Maré, no painel de uma barraca. Então, é uma coisa muito forte. Então, quando a gente fica assim pensando, né, daí eles falaram da canção, e quando a gente pensa assim, né, quando a gente canta assim, meu bom Jesus dos navegantes, com São Miguel padroeiro, na festa da boa viagem, no dia 1º de janeiro,
Oh, como é lindo no mar uma procissão se encontra na beira do cais com a Virgem da Conceição. Oba, oba, oba. Isso é lindo demais. Lindo, viu? Isso é lindo demais. Aqui é Bahia Profunda. Quando o Caim me disse, a Bahia está lá, toda lá, a Bahia está toda na cultura da festa de largo. E a cultura da Bahia é muito na rua. A cultura dos bairros de Salvador é muito na rua. E tem uma dinâmica nesse momento de violência, de criminalização, que não permite essa cultura do samba junino na rua, que não permite a gente lá no pequeno grupo de teatro, que sempre ali um arranjo na rua dos bairros, né? Como o Quadrado em São João do Cabrito, né? Os coletivos na rua. E depois a gente procurava um lugar para abrigar aquele barracão cultural. Então, em cada bairro que você fosse, tinha uma família de festa de largo, né? Ou famílias inteiras, como era o caso da Fazenda Grande, Campinas de Pirajá, Marechal Rondon. Mas eu falei um bocado. Não, eu só estou aqui impressionado, eu estou emocionado. Eu fico aqui me controlando para não despencar chorando, porque, assim, olha, eu sou discípulo, né, no teatro, nas artes, de Mário Guzmão. Oh. E Mário Guzmão, ele falava, tinha uma imagem que ele... É como se ele definisse, assim, ilustrasse a cultura baiana, que você descreveu toda, assim. Ele falava que a Bahia, a cultura baiana, é uma coxa de retalhos. Né? É assim, eu penso que é uma das culturas mais potentes no mundo, né? Pela diversidade, né? de pessoas, de etnias, de culturas. Né? E quando eu falo, já falei algumas vezes, Vilma, sobre essas manifestações de rua que você traz aí. Eu ainda alcancei, quando eu cheguei em Salvador, eu moro aqui há 34 ou 35 anos, por aí, essas festas de largo, que era o que Mário Guzmão falava, uma coxa de retalho, uma barraquinha colada na outra, que tinha todas as suas... cada um tinha a sua temática, né? Você falou aí, né, de cada barraca, como se compõe, né? Costurada, alinhavada pela do vizinho. Aí tinha os temas de Bahia e Vitória, tinha dos santos católicos, tinha dos orixás, tinha de tudo, e formava um colorido, talvez, como essa camisa minha está aqui, que é a beleza da nossa cultura, né? E, assim, como não perdermos isso, eu vejo que isso é o grande lastro, né, da nossa cultura. Como é que a gente faz para não perder isso, já que quando o Estado põe a mão em cima, como você falou, e eu sinto que vai tirando do centro da cidade e colocando mais à margem essas manifestações, como o Cruz Vermelha que tinha ali no Campo Grande, onde eu vi aulas de capoeira que eu ficava admirado com jovens e alguns olheiros estrangeiros que tinha ali, alguns coreanos, já de olho em alguns jovens de 17, 16 anos capoeiristas que, sabe, já devem estar há muito tempo fora da Bahia, do Brasil, né? O mercado do peixe não pode transformar uma coisa que é do nosso nativo numa coisa gourmet. E cadê o nosso... Ô palavrinha que não eu é? detesto. Então, você falou aí tanta coisa que dá assunto para... Mas aí, vamos começar um pouco de você. Vamos. Assim, você já começou falando de você é filha de barraqueiro. Fala um pouco mais, assim, dessa sua realidade, na sua origem, né? A família, quantos irmãos... Como é que era a vida ali? Como era que era a vida pela sua ótica, desde sempre? Bacana. Eu acho que é isso, né? Antes da gente falar como chegou essa cultura dos toldos, né? Que bota um toldo e resolve padronizado. Tudo. E padronizar. E a singularidade da nossa presença, para a gente que você cresceu no sul da Bahia, eu cresci no Recôncavo, e são muitas baías dentro da Bahia, né? Tem a Baía da Chapada, a Bahia, mas crescer no Recôncavo com uma avó
Minha avó nasceu dia 6 de janeiro de 1911. Dia de Reis, né? Dia de Reis, por isso eu sou Reis. Daí vem o nome, Você sabe sobrenome. que muitos de nossos nomes das famílias negras é nome do dia do santo no catolicismo popular. É dia também, ou esse nome também veio às vezes de uma porteira de uma fazenda, né? Às vezes esse nome veio ainda de um engenho. E minha avó ainda nasceu dentro de um engenho. Então, quando a gente vê filmes como O Besouro, ali uma narrativa de 1923, e que era uma Bahia ainda mergulhada numa cultura escravista muito forte, assim como o sul da Bahia Também. e o Baixo Sul. Né? Exatamente. E eu cresci num contexto de uma família muito altiva, com mulheres negras muito altivas, com essa minha avó, que ela me dizia em Nazaré das Farinhas. Você sabe que a gente do interior, quando vinha para a capital, a gente dizia, fulano foi para a Bahia. Foi para Bahia. Né? É. Então, minha avó dizia... A cidade da Bahia, né? Que Gregório tanto falou, Salvador. né? Salvador. Minha avó dizia, eu estou aqui catando pimenta de ganho, mexendo farinha de meia, pescando de tapagem. Eu estou falando de uma língua do recôncavo. Fale de novo aí, que é muito bonito. Né? Como é? Eu estou aqui... Catando pimenta de ganho, mexendo farinha de... de meia, não. Fazendo roça de meia. Também mexendo farinha de ganho. Que é o meeiro, né? Ele trabalha na roça. Você faz tudo. Tudo que ele faz é a metade dele, né? Da metade Maravilha. ao suposto dono da terra. Sim. Né? Mas minha avó dizia, eu estou aqui fazendo tudo. E era essa cozinheira também que ia cozinhar na casa do juiz, na casa do político. E minha avó dizia, eu estou fazendo isso tudo. Mas um dia você vai para a Bahia para virar doutora. Isso é muito forte. Né? E quando eu vejo que pessoas como Edson Cardoso está dizendo para nós que o Brasil nunca foi tão negro. Né? Nesse momento em que tenta se asfixiar, tentam nos asfixiar. Eu lembro exatamente da minha infância. Eu cresci, vivi até os 13 para 14 anos em Nazaré das Farinhas, no Recôncavo, lá onde tem a Feira do Caxixi. E lá onde a gente, sabe, eu ia com minha avó para o terreiro de Candomblé, lá no Alto de São José, de Dona Marinha. E a cultura estava ali, a gente respirando. Então, para nós, não se varre o lixo da casa porta fora, a não ser que esteja saindo um defunto. A gente não veste roupa pelo avesso. A gente não deixa o chinelo emborcado. Então, como nos diz Inaicira Falcão, a gente teve que sacralizar o cotidiano para que a nossa memória chegasse até aqui. E eu cresci no meio de tudo isso. Botar folha de pitanga e areia, Sexta-feira Santa e Natal para limpar a casa. Né? E folha de São Gonçalinho. Então, eu cresci no meio de uma cultura muito forte. Né? Uma cultura negra. Uma cultura de pessoas altivas, de cabeça erguida. Então, quando eu cheguei em Salvador, com quase 14 anos, eu fui estudar na Vila de Menores, em Paripe. Minha família empobrecida, porque meu pai enfrentou, da forma dele, a ditadura, como um simples sindicalista ferroviário. Meu pai enfrentou e foi expulso de Nazaré das Farinhas. Foi transferido abruptamente para Salvador e aqui foi parar embaixo de um trem. Meu pai ficou com um ferimento até os 80 anos de idade no pé, que nunca fechou. A gente nunca mais viu meu pai de sapato, de chinelo, só de sapato. Ele carregou aquilo a vida inteira. E a gente cresceu com aquela memória de uma família que, de repente, você tinha uma família ali organizada, né? Que nós tínhamos nossas condições. Só quando eu cheguei em Salvador que eu descobri que camarão era uma coisa chique, por exemplo, né? Porque em Nazaré das Farinhas, a gente só comia camarão quando a gente não tinha mais nada para comer.
Olha, que maravilha. E a gente tinha uma capacidade incrível de inventar comida, né? A gente comer taioba, cortar o mamão verde e botar no camarão, né? Fazer aquela comida ali, que hoje é uma coisa muito chique aqui. E era nossa quando a gente não tinha mais comida. Então, a gente cresceu. Eu nunca tinha visto os dentes da pobreza. Realmente, eu vi quando eu cheguei em Salvador, morando no subúrbio, em Paripe. Mas aí meu pai, que ele tinha vivido outras realidades, né? Enquanto ferroviário, meu pai ele me inscreveu, fez minha matrícula na Vila de Menores, em Paripe. Uma escola que hoje a gente fala de escola de referência, modelo. Em 1983, eu estudei numa escola que já tinha contraturno, que a gente fazia formação de plateia. Então, naquela escola, a gente foi para a inauguração de museus, como o Museu de Ciência e Tecnologia, na Jorge Amado. A gente, com as professoras, nós estudávamos 2 línguas estrangeiras naquela escola, em Paripe, no Edson Tenório, né? E nós tínhamos horta, né? Tinha espaço lá de carpintaria, tinha espaço para mexer nas ferragens, né? Então, os meninos que eram internos e nós, as meninas, ficávamos lá o dia todo e, no final da tarde, nós íamos para a nossa casa. Estou falando de 1983, no subúrbio de Salvador. Que escola fantástica, né? Em 83. E a Suba, que era a empresa pública de ônibus, que foi a primeira vez que eu vi ônibus com ar-condicionado, já que a gente viajava de Nazaré para Bom Despacho no ônibus da Via Azul, né? E era daquele jeito, né? Muito simples. Mas quando eu vi o ônibus da Suba, que era um ônibus que ia na nossa escola e levava a gente para a formação de plateia, uma coisa que parece hoje uma grande novidade, né? Pois é. Então, em 83, aquelas professoras resolveram fazer uma escola revolucionária em Paripe, ali na Almirante Barroso, no subúrbio ferroviário. E aquela escola, ela fez uma reviravolta na minha vida, além da educação política que eu recebi na minha casa em Nazaré, com aquela minha avó altiva, que em plena ditadura, quando Roberto Santos concorreu para ser governador, minha avó se filiou ao MDB, que era a esquerda daquela época. Então, eu cresci no meio de tudo isso, né? E toda essa formação política, ela me trouxe até aqui. Eu cheguei, e 2 anos depois que eu cheguei em Salvador, eu já estava ali estudando. Eu saí da Vila de Menores, porque a gente se mudava também, a casa caía, e muita coisa. E eu fui morar na Massaranduba, na Baixa do Petróleo, e fui estudar numa escola com nome de pintor, Praciliano Silva, né? No Caminho de Areia. E no Caminho de Areia, e a gente continuava sendo barraqueiros e barraqueiras de festa de largo, né? Quando chegava dezembro, a nossa vida, a gente trancava a nossa casa e a gente vivia em cima do caminhão e montando o nosso carramanchão nas ruas de Salvador. Então, a gente fazia da Conceição até Carnaval, que montava a nossa barraca exatamente em frente ao Clube Cruz Vermelha, né? No Campo Grande, entre a Cabocla e o Teatro Castro Alves. E o Castro Alves, né? Ali que a gente ouviu o Comanches, a gente ouviu o Apaches, a gente viu o Armandinho, a gente ouviu o Moraes Moreira, né? Da barraca, né? Da barraca, a gente vivia intensamente toda a revolução política e cultural da cidade de Salvador, né? E de todas as influências e trocas e fluxos e refluxos que vinham das Américas. Porque quando a lambada chegou, ela chegou primeiro na Festa de Largo, né? Quando o chamado brega do Pará e do norte do Brasil chegou, ele chegou primeiro na Festa de Largo, né? Todos aqueles cantores, né? Tudo isso chegava, né? Ou quando você viu, por exemplo,
o samba que vinha do Rio de Janeiro, ele chegava primeiro na festa de Largo. Chegava primeiro para o povo, né? Onde tinha primeiro para o povo, né? no meio da rua, onde havia mobilização cultural. Então, eu cresci nesse contexto. Com 2 anos que eu estava em Salvador de forma permanente, ali no Brasiliano Silva começou o movimento em defesa da escola pública, com o professor Felipe Serpa, com a professora Terezinha Barros, com a PLB, com todas essas organizações. E eu, ali, com um pequeno grupo de teatro da minha escola, com o meu amigo André, com todos aqueles meus amigos da Cidade Baixa, a gente foi lá no Brasiliano Silva, no Largo da Madragoa, para ver uma assembleia do movimento em defesa da escola pública. E, dali em diante, eu mergulhei de cabeça no movimento, né? E fui para o movimento estudantil. Que idade? Eu tinha 15 para 16 anos. Eu estou com 52 agora. Eu estou falando de 37 anos atrás. Você fala aí da sua trajetória, e assim, como é bonito, né? Eu conversei aqui com o Juca Ferreira, maravilhoso Juca, e assim, como são semelhantes as trajetórias de vocês, sendo que ele é branco e você é negra. Então, só aí tem muitas diferenças, sim, mas muitas semelhanças no que diz respeito à formação de uma pessoa, né? De um cidadão, Juca, e você, uma cidadã. Estou falando isso pelo seguinte: por que uma pessoa se coloca no lugar do poder público? Porque a gente vê hoje em dia, o cara se destaca por alguma coisa que ele fez que não tem nada a ver com política e ele se candidata e muitas vezes ganha. Para a gente abrir os olhos e prestar atenção em quem são pessoas que são capacitadas, que conhecem o povo, que vêm do povo, ou mesmo que não venha, que conhece, para poder representar esse povo, não é? Então você vem dessa formação, assim. Gilberto Gil fala uma coisa que você falou, assim, a Bahia, ela acontece na rua. Ele fala isso, acho que num disco ao vivo dele. As manifestações de rua da Bahia, assim, né? Então, hoje a gente está, daqui a pouco, né, Vilma, domingo, a Sim. gente tem aí um momento muito decisivo, histórico, desses valores todos que você trouxe, né, até aqui, nessa nossa conversa, e de tantos outros valores que existem e que certamente a gente vai conversar aqui a respeito deles, né? Então, como é que está, assim? O seu peito está ali, eu estou vendo essa estrela bonita que eu também já coloquei aqui. Eu vim de Lula e Marielle. Esse é o momento que, para a gente, é muito difícil, mas a resposta mais contundente que nós podemos dar para Marielle é ganhar as eleições no Brasil, dia 30 de outubro. Essa é a resposta mais contundente. Para além de Marielle, Lula tem 76 anos. Essa vitória de Lula podia ser Libra, mas ela será Escorpião. Ele nasceu 27, eu nasci 29. E essa vitória, e a gente carrega a intensidade de Escorpião. Então é hoje aniversário dele, né? É hoje. E era Libra, podia ser Libra dia 2 de outubro, mas será dia 30. Na intensidade de Escorpião com Escorpião. E a gente compreender que precisa de intensidade, porque, né, Torquato, é preciso ter cultura para bater na estrutura. E a gente lembrar que está em jogo o que nós sonhamos e o que nós lutamos a nossa vida inteira de Brasil. Né? Todas as conquistas de anos e anos de história. Anos, né? E anos. Pedra por pedra, né? Nesse ano, com essa intensidade da gente ter visto partir, no início do ano, Elza Soares. E, mais recentemente, um Emanuel Araújo, né? Santo Amaro. E como diz a canção,
Se quiser me ver, vai em Santo Amaro amanhã. Vai em Santo Amaro amanhã. A gente precisa ganhar essa eleição para a gente sambar em Santo Amaro. Para a gente fazer um bem-bem em Santo Amaro e agradecer a ancestralidade do horror que a gente viveu nos últimos 4 anos. A gente agradecer do livramento que representa para nós essa vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Porque com a brutalidade com que eles nos tiraram Marielle Franco, Marielle está aqui no nosso peito. Marielle está aqui nessa fala dela. Eu sou porque nós somos. E é uma resposta de um Brasil de maioria negra, de um Brasil com 56% de população negra, e que a gente olha, Jackson, a fotografia do poder e a gente não se vê, né? Então, nessa Bahia profunda, em que a quadra do Bloco Afro sempre foi a nossa escola a céu aberto, né? Nessa Bahia em que a gente precisa mais do que nunca mudar as políticas de segurança pública e ter a coragem que a Haddad está tendo de falar em segurança pública com cidadania. Foi a gente que propôs ao nosso querido Jerônimo que a gente faça um programa de segurança pública com cidadania, colocando câmeras nas fardas dos 40 mil policiais da Bahia. É uma questão importante, São Paulo colocou, e a redução da letalidade é de 87%. As mães negras da Bahia, seja aqui em Salvador, ou em Itabuna, ou em Feira de Santana, sabe? Uma mãe que vive no Tomba, ou em Feira 6, ela não suporta mais. Quem vive no Bruno Bacelar, em Vitória da Conquista, não suporta mais. As mães de Entre Rios não suportam mais enterrar os seus filhos negros. E a gente vive uma inversão da vida, que é a mãe e a avó enterrar o seu filho e seu neto. Então, a gente precisa, com muita coragem, pensar numa política de segurança pública com a sociedade. Quem disse que são os policiais que vão pensar? Um policial precisa se sentir um servidor público. E a gente, como diz o Benedito Mariano, né, a gente precisa pensar numa polícia antirracista, cidadã e que cumpra a Constituição. Mas eu, como mulher negra, eu penso também que a gente tem que ter políticas para a primeira infância. Numa cidade como Salvador, quando chega o mês de dezembro, as mães negras, as avós, as tias, as nossas formas de fazer família, né? As madrinhas, quando vão procurar uma vaga de creche, uma mulher negra disputa, num vergonhoso sorteio, uma vaga de creche com mais 150. E quando ela não consegue a vaga, o município acha que ela pode resolver isso com R$ 65. Para o Estado, custa R$ 3.800 cada aluno. A mãe, a avó, a tia, aquela que cria, pode resolver com R$ 65. Isso é o absurdo da política pública. Então, como nos disse Marielle Franco, por que a gente participa da política? Porque nós carregamos sonhos de coletividades. Num livro organizado por nossa querida Linda Rubim, da Facom, se chama O Golpe na Perspectiva de Gênero, na UFBA, né? E lá tem um texto de Marielle Franco. Ela fez o texto alguns meses depois de tomar posse como vereadora. E a gente levou muito tempo para saber quem era Marielle Franco. E ela era esse furacão, né? Que aquela mulher teve 46.505 votos, e isso não foi notícia no Brasil asfixiado de 2016. Tão jovem aí, né? Tão de jovem enquanto anos, pessoa e ainda enquanto político, né? E representando tanto do que somos nós, né? Para nós, mulheres LGBTQIA+, para nós, mulheres negras, para nós, defensoras de direitos humanos. Então, nós vamos ganhar essas eleições dia 30 por Marielle e por todas que tombaram, por todos os parentes guajajaras,
por todas as lideranças quilombolas que tombaram, por todos os meninos negros, né, que suas vidas são ceifadas em Salvador e na região metropolitana, nas chamadas cidades polos da Bahia. O que é para a juventude negra de Ilhéus, né, e de Itabuna, de Itacaré. Nós tivemos casos absurdos também no Sisal. Há grupos de matadores na região do Sisal. As mães de Conceição do Coité vivem desesperadas com crimes absurdos. Então, para a gente, a eleição de Lula com 76 anos, a coragem, a energia que esse nosso presidente tem é da gente lembrar de um samba de roda que a gente vai cantar lá no meio dos nossos mercados do Recôncavo. Eu trabalho o ano inteiro na estiva de São Paulo. Eu trabalho o ano inteiro na estiva de São Paulo, só para passar fevereiro em Santo Amaro. Só para passar fevereiro em Santo Amaro. Esse samba... Vamos cantar ele. Eu trabalho o ano inteiro na estiva de São Paulo. Eu trabalho o ano inteiro na estiva de São Paulo, só pra passar fevereiro em Santo Amaro. 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 Mas, e junto com esse samba de roda, que como nos diz o mestre Roberto, né? Roberto de lá, Roberto Mendes? Roberto Mendes, né? Grande mestre, né? Ele é mestre, né? Quando ele nos lembra. E assim como Jonatas Conceição nos lembrou de nossas salbaras de liberdade, né? A gente pensar que vai ser um momento também da gente reposicionar políticas para as juventudes. A gente precisa dos centros de linguagem. A gente precisa de uma escola pública com a coragem que, desde 2019, Jerônimo Rodrigues está fazendo, que é uma escola com um laboratório aberto, nada de cadeado, nada de correntes. A gente precisa que tenha um grande concurso na Bahia de bibliotecárias, Jackson, para que as bibliotecas das escolas fiquem todas abertas. E que a gente possa ter 3 turnos de bibliotecas, que sejam bibliotecas como a gente tem em outros países do mundo, em que é um lugar que você vai para pensar a sua peça, você vai para pensar na sua pequena iniciativa ali, que você acha que pode dar uma renda econômica, sem uma conversa que vira quase um proselitismo sobre empreendedorismo. Não é isso, né? Mas é a gente pensar em alternativas, mas não que o jovem duro, sem nenhuma grana, ele tem que pagar uma internet cara. A gente precisa dessa internet livre nas escolas. Quando se pensou, né, a gente enfrentou muito. Eu moro no 2 de julho, e o movimento Nosso Bairro é 2 de julho, assim como a ouvidoria externa da Defensoria Pública, onde lá eu estava até 2019, e outros movimentos. A gente lutou muito para que o Colégio Ipiranga, por exemplo, não fechasse, porque as mães ambulantes do centro da cidade, elas têm a garantia que sua criança fica ali o dia todo. O Ipiranga é onde morreu Castro Alves? Sim. Na ladeira ali, né? É do Sodré, na Rua Sodré, do Sodré. na Rua de Sodré. Né? E outras escolas, a gente batalha muito para que elas tenham biblioteca aberta, que elas fiquem abertas até às 10 da noite. Para isso precisa ter bibliotecárias e bibliotecários, os 3 turnos. A gente precisa que, no entorno das escolas, se converse com as comunidades, senão outros grupos vão conversar e controlar a comunidade, né? E a gente sabe do que a gente está falando.
E você traz uma coisa que é interessante, porque quando você fala de resgatar esse Vou tomar ambiente... esse cafezinho. Sim, vamos tomar esse café. Esse ambiente da biblioteca, que é um ambiente coletivo. Então, o atual presidente falou, num desse debate, de um aplicativo para a educação. Ah, Uma coisa tosca que ele fala ali, que ele não conseguiu nem falar direito o que era. E aí você traz aí uma coisa que é infinitamente superior, né, para a formação de um povo, de um cidadão, de uma comunidade, de um país, né, que é a educação e esse ambiente coletivo, né, viu? Por mais que a gente tenha esse recurso na mão, que ele é poderoso, como você também coloca, né, que as pessoas tenham acesso à internet, mas assim esse ambiente coletivo da biblioteca, do livro físico, né? Tem uma coisa bonita também que estão fazendo aí, que é Lula livre, Lula livro, né? Isso Sim, aqui né? olha Então, para esse aqui. não é? Meu primeiro voto será antirracista. Que maravilha, que lindo. Pois é. Sabe, o livro, a escrita, a educação, a cultura, né? Esse resgate que a gente está há apenas sexta, sábado e domingo, há 3 dias da gente ter essa opção na nossa vida. O que é que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Como a gente dá continuidade dessa história toda bonita que você traz aí das suas avós, né? Do seu pai, da sua mãe. E somos nós agora que plantamos essa semente do futuro que está aqui, né? Está por aí, esses jovens todos que não têm o direito de viver esse processo natural da vida que você fala, né? Mães e avós enterrando os filhos, enterrando o futuro, né? Será que a gente, né? No presente que a gente está vivendo até o dia 30, né? A gente tem enterrado muito esse nosso presente e esse nosso futuro, mas temos a oportunidade aí no dia 30. Quando você traz essa questão, eu acho muito importante a gente traduzir questões que eles estão falando e que são aberrações contra nosso povo. Porque a gente, quando eu saio do 2 de julho e vou para o Nordeste e Amaralina conversar com nossa turma do Cine Maloca, ou da Paróquia Santo André, ou da Associação de Mulheres do Nordeste e Amaralina, quando a gente vai, eu e você nos encontramos em Itinga. Sim. Né? Em alguns lugares da cidade, inclusive em Tinga. E a gente, no Colégio 2 de Julho, na Universidade Aberta, junto com a TVE, a gente gravou aquele programa que eu queria te dizer, dar esse retorno para você. Muitas professoras usam aquele programa até hoje para dar aula. Que maravilha. Muitas. Porque a TVE passou várias vezes e você ali fazendo perguntas contundentes, né? E a gente corajosamente ali construindo. Por quê? Porque nós acreditamos que não pode ser uma fala no vazio você dizer que essa é uma cidade mulher, essa é uma cidade de Oxum, essa é uma cidade das águas doces, do Dique do Tororó e das águas salgadas de Iemanjá, né, que a gente celebra no 2 de fevereiro e ao longo do ano. Essa cidade dos parques, e que são patrimônios naturais históricos de resistência, como Lagoa do Baité e Parque São Bartolomeu. Mas a gente lembrar também que, nesse momento, o fascismo, que vai em cheio contra a cultura, o fascismo que acabou com o Ministério da Cultura, que destruiu a nossa política de cinema, que destruiu muita coisa, eles falam em redução da maioridade penal, que é um ataque frontal à juventude que está no bairro da Paz, que está na Massaranduba, que está no Uruguai, que está em Gomadeira, né? E para eles o que a gente responde é: a gente está aqui. Quando eles falam em excludente de ilicitude, tem que traduzir para nosso povo que diacho é isso. É o direito da polícia matar e não ser julgada. E o que nós estamos propondo é segurança pública com cidadania. É uma polícia que ela está, como bem dizia Marielle Franco, numa guerra que mata e morre, e a gente está dizendo: sai, soldado, que essa guerra não é sua. E nós não queremos guerra às drogas. Nós queremos a juventude do subúrbio viva.
a juventude do Cabula, de Ingomadeira, de Pernambués, viva. Então que a gente cante mesmo para Oxum e que ela nos dê colo e que ela nos dê esperança. Lula nos dá essa esperança. Como que um homem que passou 580 dias preso, ele saiu e ele está percorrendo o país inteiro, botando o peito na frente, dizendo, aos 76 anos, tem dia que Lula faz 2 estados, 3 estados. No dia 12 de outubro, Lula fez Baixada Fluminense, Salvador e foi para Aracaju. De onde vem essa força, né? Essa força vem do embate para a gente vencer a injustiça. Então que a gente diga mesmo que Você nessa tá aqui cidade... com esses brincos lindos. Sim, com o nosso Oxê de Xangô. Da justiça, Xangô. A gente está aqui para dizer dia 30 será justiça. Né? E eu estou de vermelho e branco também. É por justiça. Caô Cabiecilha. Caô Cabiecilha. Cabiecilha, né? E que eles e elas nos dêem um caminho. E que nessa cidade a gente compreenda que a batalha pela igualdade, nessa cidade de Mãe Aninha ao Babií, nessa cidade de Mãe Menininha do Gantuá, nessa cidade de Mãe Estela, né? De Oxóssi. Mais do que nunca a gente sabe que nosso tempo é agora. O nosso tempo é agora. É agora. E ela diz que se acabar a folha, acaba o candomblé, né? Então você trouxe aí na sua fala a importância da manutenção, né? Pituaçu, São Bartolomeu, Lagoa do Abaeté. Aqui, e toda a fauna e flora que é uma das riquezas desse país, né? Que foi tão massacrada, né? Durante esse governo que está aí, né? Então é preciso ter uma consciência, né, Vilma, assim. E que a gente diga, né? Oiabauelé, né? Que a gente lembre que elas, né? Que tudo que chegou sobrevivente no navio, a gente está aqui de pé agora. Não foi fácil, Jackson. E a importância de você, que é essa potência cultural, você vir, você roda o Brasil e você volta para a Bahia, né? E eu outro dia vi Lelo Filho, que ontem estava na plateia assistindo Cobrinha, né? Traga Minha Cabeça de Lima Barreto. Grande Cobrinha, né? Com um espetáculo belíssimo, né? Fazendo o Esquenta Free Pelô. E ontem eu lembrei, né, que Lelo fez um debate com Mariene de Castro, né? Dizendo do que eles estavam passando, do que a cultura estava passando durante a pandemia e o quanto foi difícil refazer os caminhos. E eu fico pensando assim, nossa, como que a gente se levanta? Eu penso que a Glauber dizia para nós, mais fortes são as forças do povo. E é isso. A gente pede aqui a cada pessoa, vote. Tem a praia. Todos os dias do ano nós vamos poder ir à praia. Todos os dias do ano a gente vai poder ir na casa de alguém comer a feijoada, comer a farofa. A gente vai poder ir naquela moqueca, mas domingo, vá votar. Domingo, a nossa tarefa cidadã é a gente mandar embora a tristeza, né? A tristeza que a senhora, né? A gente quer que essa tristeza, o que vara o nosso coração, vá embora. Eu, como uma neta e bisneta de mulheres do fim do mundo, eu gostaria de pedir isso, que a gente, no domingo, vá votar, que a gente se levante. O voto do 1% desse país tem um sentido. O nosso voto das maiorias tem outro sentido. Você fala, e é incrível como a sua fala é toda perpassada pela arte, pela poesia. Eu vou dizer aqui um poema, dentro dessa sua fala aí, de José Delmo, que é o autor de Vigília, que eu falei, que é Meu Voto é Caro. Olha só, Eita. Olha o que ele diz aqui, tá? Eu quero que você reflita sobre isso aqui. Meu voto é caro, Vilma. Mais do que caro, é caríssimo. Meu voto custa os calos das mãos camponesas e o desejo da terra justa e dividida.
Meu voto custa o desejo do homem livre, juntando-se aos que têm gosto pela vida. Meu voto tem os olhos verdes do sertão e a fartura distribuída nas praças e nos campos. Meu voto tem um preço de vida vivida entre os que semeiam a paz pelo mundo. Meu voto é discutido amplamente pelo irmão faminto para evitar a fome que devora o homem. Meu voto tem memória e guarda a terra vermelha de sangue do padre Josimo. Meu voto tem luz e é guardada e guarda. Meu voto tem luz e guarda. Não, já falei isso. Meu voto tem luz e é cantado pelos poetas nas praças vivas. Meu voto tem a inocência das crianças e a sabedoria infinita da humanidade. Meu voto tem o direito à preguiça que faz do trabalho um ato de comunhão. Meu voto traz a aura da revolução, socializando o homem em sua plenitude. Meu voto é a arma que tenho para lutar por um mundo novo. Meu voto é Lula, sem dúvida, é Jerônimo. E faço votos que o nosso professor lá em São Paulo, Sim. Haddad, também seja governador, né, de São Paulo, para a gente melhorar esse país, né? E que a gente converse com vários segmentos que estão sendo atravessados. Obrigada pela poesia, né? Obrigado a José Delmo, né, Pelo por nos alimento trazer pelo alimento, da né? alma. Exatamente. Né? E que a gente lembre. Você começou falando de Mário Guzmão, e eu penso que mais do que nunca a gente precisa do santo guerreiro contra o dragão da maldade, né? Exatamente. Mais do que nunca precisamos do Que Glauber santo. Rocha traz isso assim, né? E a gente precisa de Barravento, né? De Barravento. É Pitanga e Glauber, na praia de Buraquinho. Exatamente. Né? Então, a gente precisa desses alimentos, que nesse momento a terra está em transe. Né? Neste momento a terra está em transe. E se Pitanga, com 82, está no front da luta, se Lula, com 76, hoje é 77, hoje, né? Nesse dia de hoje. No front da luta, a gente precisa desse calor, né? A gente precisa das águas de Oxum e precisa, né, desse calor de Xangô. Aganju, Xangô, Alapalá, Alapalá, Xangô, Aganju. Aganju, Xangô, Alapalá, Alapalá, Xangô, Aganju. A gente precisa desse calor. E lembrar, como nos diz Rita Benedito, né? Tempurei, tempurei, Salavaju. A gente precisa do vento de Oiá. Tempurei, Salavaju, tempurei, Bela Oiá. Senhora das nuvens de chumbo, Senhora do mundo dentro de mim. Rainha dos raios, Rainha dos raios, Rainha dos raios. Tempo bom, tempo ruim, eu sou um céu para as tuas tempestades. O céu partido ao meio, no meio da tarde. Eu sou um céu para as tuas tempestades. Deus apagando os relâmpagos da chuva de todo ano dentro de mim. É esse vento e é esse calor, Jackson, que a gente precisa para nosso povo se inspirar. E no domingo a gente chegar e apertar 13 duas vezes. É 13 para Jerônimo e é 13 para Lula. Né? A nossa Bahia se levantar para a gente compreender que aqueles que estão na Praça da Piedade, um menino de 22 anos, Manuel Faustino, ele foi decapitado na Praça da Piedade. Eu estou lá em São Paulo agora, né? Em 12 de agosto contando de 1798. Essa história com Márcio Meirelles, Búzios. 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 Estou lá em São Paulo ensaiando essa história, que é a nossa história, que está viva, né?
Tá viva. São esses meninos todos que você vem falando aí, que a gente precisa ter uma política, né, que dê uma condição dessas pessoas construírem esse país, né? São esses jovens que trazem o novo, né, para que a gente... Você, nessa sua fala toda e nesses cantos aí, você mostra uma coisa, Vilma, que eu vejo assim, de muita importância nesse momento que está vivendo no Brasil hoje a gente. A cultura que não é assim, adendo. Como é que a gente combate a violência? É com paz, né? É votar de coração, sabe? Tem muito discurso de ódio, né? E não cabe isenção nesse momento. Pois é, porque quem cala, consente, né? Se a gente precisa transformar essa sociedade, que atualmente não é nada bonito, nada pacífica, é violenta, a gente precisa se pronunciar, né? De coração, né? Tipo assim, o que é que meu coração quer? O que é que está dizendo, né? Esse é o momento, né? E essa proposta nossa, Jackson, que você tem a sua imagem está diretamente ligada ao livro, né? Que quando você abre o livro, você, com toda a força, né, você recita Castro Alves, você recita os nossos poetas, né? Betânia, quando diz, o nosso povo deveria ter essa disciplina chamada cultura popular, né? E a gente entender essa força da cultura. Eu acho que está em Pirata, né? No disco Pirata. Sim. É a última música, né? E ela recita e depois ela entra, porque é um mar, né? É um mar mesmo se abrindo. E a nossa proposta, eu acho que a mais radical desse tempo é trocar as armas pelos livros. Eu queria te dizer que daquelas vozes, daquela fala potente da minha avó, em Nazaré das Farinhas, quando ela disse, eu estou aqui passando por tudo, mas um dia você vai para a Bahia para virar doutora. Sim, eu vim. Eu andei pelo mundo, né? Eu saí da Bahia aos 22 para 23 anos de idade, né? Eu fui morar em Viena, na Áustria. Depois eu voltei, fiz graduação na UFBA em Ciências Sociais, né? E eu fui para um programa de intercâmbio que era uma formação em gestão pública e relações internacionais para estudar Media Advocacy e estudar Advocacy em gênero e raça em Washington, D.C., na Universidade de Howard, que é uma universidade negra, feita na aliança entre negros e judeus, em 1865, 3 anos antes da abolição nos Estados Unidos. Eu estava em Howard em 1998. Né? Eu fiz o meu curso em tempo recorde na UFBA, a graduação, a licenciatura. Depois eu fiz estágio curricular no ICEA. Né? Naqueles anos em que eu morei... Depois eu morei sozinha numa barraca no fim de linha de São Lázaro, onde era o Muro da Condé. Durante muitos anos, Jackson, aquela morada da UFBA, no fim de linha de São Lázaro, ela era toda escrita em inglês e português. Foram os meus livros que eu achei no rico lixo da Condé e que eu continuei aquele meu estudo de inglês lá da Vila de Menores. Então, eu vivi muita coisa, eu fui ajudante baiana de acarajé, eu fiz jogo de bicho, eu fui trabalhadora doméstica, até uma quinta-feira de carnaval, em 17 de fevereiro de 1988. Não por coincidência, o centenário da abolição. Eu já estava bastante próxima, ali no movimento Poetas na Praça, na Piedade, em que eu conheci a Ametista Nunes, Geraldo Maia, conheci Short e tantos outros, né? Manuel de Almeida, Lino, em que o meu caminho era... Eu morava depois num dos casarões no Areal de Baixo, número 29, no 2 de julho, dividindo meu espaço às vezes com os ratos, com outras coisas, e que eu saía como estudante, né?
E quando eu atravessava para a Piedade, eu era outra pessoa, né? Porque os poetas, e ali eu conheci um grande expoente da cultura na Bahia, do cinema, chamado Luiz Orlando. Grande. Eu tinha de 17 para 18 anos, quando Luiz Orlando, eu acho que já 18 para... Eu ganhei um livro de Luiz Orlando chamado Filho Nativo, do escritor Richard Wright, que escrevia sobre a realidade de um jovem negro nos Estados Unidos, em 1955. Aquele livro de Richard Wright, Filho Nativo, Native Son, foi como eu me abracei com aquele livro. Então, hoje, eu tenho o hábito de, em cada atividade que eu vou com jovens, eu levo livros. A Fundação Rosa Luxemburgo, através da nossa companheira Cristiane Gomes, nós temos um coletivo de mulheres negras, que é a Coletiva Maim, Organização de Mulheres Negras para os Direitos Humanos, e ali a gente vai fazer as atividades tanto em Salvador quanto no interior, e os livros que foram doados também por nossas queridas Gole Guerreiro e Arlete Soares, né? Arlete, que fez a Corrupio e que publicou toda a obra de Pierre Verger. Durante a pandemia, a gente fez coisas muito bonitas junto com a Coalizão Negra por Direitos, a coalizão que fez essa campanha em todo o Brasil, né? Meu Voto Será Antirracista. Os livros que foram doados por Arlete, por Gole e pela Fundação Rosa Luxemburgo, a gente começou a levar para o Engenho Velho da Federação, para Mussurunga, no Coletivo de Mulheres Coxerê, para o Núcleo de Direitos Humanos do Engenho Velho, para as mulheres lá do Calabar, com nossa querida Fátima Gavião. Todos esses lugares, no Coletivo de Mulheres, o MUPES, em Cajazeiras 11, lá no loteamento Santo Antônio, em todos os lugares onde a gente viu mulheres, como no Engenho Velho da Federação, dizer, e a gente é muito próximo ali na construção, com o Terreiro do Cobre, e todos os 26 terreiros que tem ali naquele corredor. Daqui a pouquinho, dia 15 de novembro, tem a caminhada dos terreiros do Engenho Velho. E a gente fez um projeto que é Cestas Básicas de Liberdade. A gente recebia a cesta básica da Coalizão Negra por Direitos. Foi uma campanha monumental que conseguiu acolher, durante a pandemia, 90 mil famílias em todo o Brasil. E aqui na Bahia a gente começou a entregar a cesta junto com um livro. Um dos livros foi A Radical Imaginação Política das Mulheres Negras Brasileiras, que eu quero muito te dar um exemplar, né? E o outro livro é A Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, organizado por Bianca Santana, que é da Casa Sueli Carneiro. E esses livros, tem mulheres, por exemplo, no Engenho Velho de Federação, que recebeu esse livro e uma mulher falou: é tanta perturbação nesse WhatsApp, eu vou sair desses grupos aí, eu quero entrar num livro. Eu nunca ganhei um livro. É a primeira vez que eu estou ganhando um livro. Olha, que coisa linda, né? Então, a gente viveu coisas muito intensas. Então, eu fico pensando assim, ter a felicidade de ter sido a candidata a deputada federal do PT mais votada de Salvador. Nós tivemos 35.011 votos só em Salvador, né? Nós não somos uma candidatura rica, nada disso, né? Nós estamos num campo muito popular e a felicidade que eu tenho é de dizer: a cultura não é adendo, a cultura é nosso. Quando a gente fala em ter a cultura no centro das políticas públicas, é porque é a oportunidade que a gente tem de ruptura. Foi pela cultura que eu vi, né? Eu comecei uma ocupação com as minhas colegas que faziam um movimento cultural e político no centro da cidade de Salvador, em 1989. A gente ocupou a 3ª etapa de Castelo Branco, e lá nós fizemos um pequeno espaço só para a gente ler poesia, só para a gente trocar livro, em 89. Eu morei lá só por 2 anos. Lá foi minha primeira casa que eu tive, e que depois eu vendi aquele meu barraco de madeira, pintado de
de verde e bem clarinho, e que era um dos poucos barracos que o terreno era todo plantado de aipim, das manaíbas, que eu ia buscar lá na feira de São Joaquim, né, porque eu conhecia esse território, que eu sempre andei com meu pai. E também tinha capim-santo, tinha cidreira, né, tinha quiioiô, tinha favaca, tinha minhas leiras, que hoje a gente chama elegantemente de horta. De horta. Né? Então, as minhas vizinhas, eu plantava cana no meu terreno, porque eu tenho uma cultura que vem da roça. Eu sei pescar e sei plantar. Né? Como algo que nós carregamos nossa própria liberdade em nossas mãos. Então, eu aprendi na minha casa que você planta a comida e você pode pescar a comida. Você pode, se não tem um café, você pode fazer um chá de cidreira, que vai ser muito benéfico. Então, no meu barraco tinha caixotes de livro, tinha uma trempe para cozinhar e tinha uma espuma para dormir. Mas ali era o encontro dos livros. Então, eu sei a potência da cultura. Né? Eu sei qual a importância de ir numa palestra no Nordeste Amaralino e levar 5 livros. Ou, se eu vou lá no Baixo Sul, em Camamu, e a gente, ao sentar, depois de fazer a roda, a gente deixa os livros. Qualquer lugar que a gente andar, a gente levar 3, 4 livros e dizer, gente, vamos começar aqui um ponto de leitura? Aquilo fica no juízo das pessoas. São sementes, né? Fica no juízo, como Castro Alves diz, ó bendito que no semeia juízo. Livros, né? Livros à mão cheia, como você faz tanto, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, assim, é você fazendo na prática o que Castro Alves diz, né? Ó bendito que semeia livros. Então, você chega numa comunidade onde tem um povo cheio de vida, de vitalidade, de vontade, de querer, né, ser alguém para poder, sendo alguém, transformar o mundo. Romper com dominações. Exatamente, se libertar, né, através de quê? Através do livro, né? Que esse cidadão que você falou muito bem dele, Lula, que está aniversariando hoje, vem também dessa história. Não é? Quando que a gente teve a oportunidade, só com ele, de colocar um trabalhador, né? Para fazer um operário, 5 universidades federais na Bahia, num único governo, um cara que só teve a oportunidade e a chance de estudar até a 4ª série. E ele foi o que mais fez institutos federais, universidades federais e ampliação das que nós já tínhamos. A Bahia, durante 30 anos, só teve a UFBA. Durante anos, a Bahia só teve a UFBA, a UNEB, e foi fazendo devagar as outras estaduais, como a UFES, a UESB, a UESC. E depois de Lula, a gente fez a UFRB, a gente fez a UFOP, a UFSB, a Unilab. Né? A gente pegou o Cefet, que era em Salvador, e hoje o IFBA está em 23 grandes cidades da Bahia, em Feira de Santana. Está lá a nossa querida Geni Magna, dirigindo o IFBA em Valença. O efeito que tem o IFBA em Santa Inês, em tantos lugares, pertinho lá, né? Santa Inês, onde nasceu meu pai, sertanejo. Né? Já está no andar de cima. Em Ceabra, eu fui professora da UNEB em Ceabra, Campus 23. E quando chegou o IFBA em Ceabra, mulheres corajosas, como a professora Ana Carla Portela, mulher das letras também, né? E Cristiane Copping, essas mulheres, quando chegaram e que a gente pensava, 21 comunidades quilombolas nesse território, como é que a juventude quilombola vai entrar aqui? Não, o poder local não se movia nem para essa juventude ter documentação. A gente disse, não, vai ter. A gente começou. A professora Ana Carla fez um projeto chamado Sementes Crioulas e começou a visitar as comunidades, a lutar para que aquela juventude quilombola tirasse os documentos e pudesse fazer com que o IFBA não fosse uma escola só enredada e tomada por uma classe média branca. E eu estou falando isso numa sociedade em que tem muitas pessoas brancas que são antirracistas de verdade. Aqui na nossa Bahia.
Tem muita gente branca que se levantou no primeiro turno e disse: eu não aceito esse estado de coisas. Tem muita gente correndo o trecho na capital e no interior, Jackson, para a gente não permitir que o autoritarismo volte à Bahia. Sabe? Exatamente. Então, essas questões... Então, a gente viu ali a juventude quilombola de Serra do Quemadão, da Vazante, de Vão das Palmeiras, da comunidade quilombola do Agreste, de todo esse povo de Boninal, Iraquara, de Palmeiras, lá do Capão, né? Você falou que você visitou 4 cidades num dia. Você falava de Lula, que visitou alguns estados também num dia, né? Então, esse corretrecho aí que Jerônimo vem fazendo. Lindamente, há muito tempo, né? Há muito tempo. Tem gente que não faz, insiste em dizer: Jerônimo é um cara que estava lá no MOC, Movimento de Organização Comunitária. Ele já é professor da UFES, que ele é já há 27 anos, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Um engenheiro agrônomo, né? Um cara que nasceu lá em Aiquara, do lado de Jiqué, né? E que filho de trabalhadores rurais. Esse professor que ali, ao ter o contato com o sisal, e onde nós vivíamos uma realidade de viúvas de marido vivo, no sisal, ele mergulhou naquela realidade para que as cisternas acontecessem, para que a água chegasse ao nosso povo, assim como mulheres como Neuza Cadore, né? Que, em Pintadas, lindamente, ela disse assim: eu tenho orgulho de... Durante muito tempo, ela foi prefeita 2 vezes, né? E ela está correndo trecho aí com a gente. Ela diz assim: às vezes a gente acha que o mais importante é asfaltar a rua, mas o mais importante para as mulheres de Pintadas era parar de andar 6 quilômetros para carregar uma lata d'água. E ela disse: quando eu terminei minha tarefa na prefeitura de Pintadas, todas as pessoas tinham a sua cisterna, tinham a sua água. Então, Jerônimo vem dessa luta. E é muito importante um cara que entende de agricultura familiar e que entende das nossas necessidades na educação e tem a coragem de fazer uma escola tão potente como é a escola agora estadual de Vila Canária, em Salvador, ali do lado de Castelo Branco. Eu fui lá. Você foi... você também está correndo o trecho. Quem me levou foi Adriano, que idealizou isso aqui. Uau! É um exemplo assim, né, de tudo isso que você está falando, né? Você levar essa condição, quando você vai nas comunidades, que você leva livros, você leva a sua palavra e ainda leva livros para, né, para auxiliar essas pessoas que estão lá querendo, aquilo ali é um exemplo maravilhoso, onde tem esporte, onde tem biblioteca, onde tem laboratório, tem auditório, tem para cinema, para teatro, para tudo, e uma estrutura física que é possível, não é? É possível uma estrutura física daquela qualidade para atender aquelas pessoas ali da comunidade. E assim, Jackson, é bom a gente lembrar que um poeta como Landeu Noalê, depois você é um homem da poesia, eu queria muito que você visse um poema de Landé quando 3 meninas da Vila Canária foram assassinadas. E eu acho que não tinha resposta mais contundente de política pública para as juventudes daquela região do que fazer aquela escola em Vila Canária. E lhe dizer também que ali é a terra, ali é o território de uma menina chamada Poliana Ferreira, que agora está na Universidade de Harvard, fazendo doutorado, né? Ela fez Direito na UNEB, fez mestrado na FGV, Fundação Getúlio Vargas, né, em São Paulo, e eu fui uma das pessoas que li o livro dela para a apresentação e lançamento do livro sobre a política de segurança pública, e na semana que ela ia para Harvard, ela fez questão de ir lá em casa. E eu disse: nossa, você está tão ocupada, por que você veio aqui? Ela disse: porque de muitos lugares veio a minha inspiração, e veio também de você.
uma menina da Vila Canária. Mas eu quero muito que você conheça um poema do poeta Landeu Noalê, né, dos Cadernos Negros, e Landê, esse cara que fez esse poema tão importante que é Reaja à Violência Racial, beije sua preta em praça pública, né? Para o eu quero conhecer. E ele fez um poema chamado esse poema. Canarinhas da Vila. Eu queria muito, se você puder, né? Encontrar ele aqui. Canarinhas da Vila. Não, outro dia você... Sim, eu vou né? anotar aqui. Você... Canarinhas da Vida. Canarinhas da Vila. Depois do assassinato de 3 meninas negras no bairro de Vila Canária, porque mostra a situação que nosso povo vive nas periferias. Então, eu acho que Jerônimo, enquanto secretário, ele deu essa resposta contundente, que foi planejar um tipo de escola que ela é aberta para as percepções, para as linguagens artísticas. E também eu queria ainda falar, Jackson, que 2024, pela primeira vez, um dos 5 elementos do movimento hip-hop estará nas Olimpíadas de Paris, que é o break. Maravilha. O break estará nas Olimpíadas de Paris. E como nos diz Emicida, né? Lembrando o grande Belchior, a gente está aqui para dizer: tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Como é, irmãos? Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Por que é importante a gente dizer que o nosso povo, sabe? Que nosso povo que tomou tanto no lombo para afirmar a cultura hip-hop, os meninos da gente tomaram tanto no lombo para ver o skate brilhar, e depois, quando a gente viu o skate nas Olimpíadas de Tóquio, não tinha os meninos negros de Salvador. Aqueles que ficam ali no Vale dos Barris, os que ficam em Pituaçu, os que vão lá para a praia lá do Flamengo, depois do Flamengo, né, Ipitanga, para treinar e fazer todas aquelas movimentações como acrobatas, né? É importante a gente dizer que, assim como Anderson Conceição, né, que quando perguntaram a ele em Tóquio, é isso que a arte liberta, né? Quando perguntaram a ele em Tóquio: você está na final do boxe, um menino de 7 de abril, você está na final do boxe, a quem você agradece, a quem você celebra? Olha como a arte, ela nos constrói. Ele disse: hoje eu vou de Olodum e canto para Mandela. Nobre guerreiro negro de alma leve, nobre guerreiro negro lutador, aonde você for, Madiba. Ele chamou pelo nome tradicional de Mandela. Madiba, oiô, Madiba. Foi lindo ver o menino de 7 de abril em Tóquio cantando o Olodum, e o mundo inteiro. Então, em 2024, eu penso que quando a gente faz escolas como a escola de Vila Canária, a gente deve cada vez mais abrir os espaços para que os meninos e as meninas nossas possam fazer esse elemento do movimento hip-hop, que é o break, e fazer como Ananias faz no subúrbio ferroviário, esse mestre da performance no meio da rua, assim como o Sarau Ben Black com Nelson Maca, né? E que destruíram o espaço do Sankofa, porque aquela presença negra periférica, que toda quinta-feira vinha de todos os lugares de Salvador e da região metropolitana, a juventude tinha um lugar para se encontrar, e eles destruíram, prenderam o equipamento de som no município de Salvador. A gente sonha que os espaços dessas escolas, e que a gente possa construir possibilidade para que daqui a 2 anos
os meninos e as meninas de Vila Canária, do Nordeste Amaralina, das Cajazeiras, de Águas Claras, do bairro da Paz, os meninos do Cabula, do Calabar, de Alta das Pombas, do Engenho Velho de Brotas, da Federação, lá do Dique Pequeno, Quilombo, do mestre Moa do Catendê, eles e elas possam chegar às Olimpíadas de Paris. Essa é a Secretaria das Culturas. A Bolívia, depois de todo o vilipêndio da direita que expulsou Evo Morales do poder, quando nós voltamos para a democracia, eles e elas, imagine Patrícia Arce, arrastada nas ruas da Bolívia, depois ela votou como uma senadora da República, uma das mais votadas. E Luiz Arce se tornou presidente da República e fez o Ministério das Culturas, da despatriarcalização e da decolonização. Eu espero que a resposta para a gente proteger a nossa juventude, as nossas mulheres, a gente venha com a resposta da arte e que a gente consiga chegar de cabeça erguida em Paris, não com a delegação toda branca, toda de filhos da classe média alta, mas que a gente chegue também com os nossos e a gente afirme a nossa diversidade. Corajosamente, Lula tem falado, né? A gente tem uma eleição que ganhou Sônia Guajajara, ganhou Marina, ganhou Boulos, né? Ganhou a Lívia Santana, mais votada desse jeito lindo na Bahia. A gente sonha com... Ele está falando em fazer uma autoridade nacional climática, que é muito importante, e fazer um ministério dos povos originários e ter, pela primeira vez, uma indígena ou um indígena ministro da República Brasileira. Isso é muito forte. Isso é muito importante, quando a gente vê a FUNAI no que ela se tornou, o INCRA o que se tornou, né? Um reduto de, me desculpem a palavra, mas de violadores de direitos indígenas. Quando a gente vê que eles tentaram destruir a Fundação Cultural Palmares, a gente se levanta nesse momento para dizer obrigado, Lula, por resistir com a gente. E nós vamos ganhar essas eleições por Marielle, por você e por todos, todas e todos. A gente vai com a energia das Ialorixás da Bahia, aquelas que nos ensinaram os caminhos da liberdade. É isso, Jackson, que está em jogo. A gente precisa responder como Landê, né? Landê, quando diz para a gente 1835 vezes, Malê há de levantar, lua malê de balê. Pegou? 1835 vezes, Malê há de levantar, lua malê de balê. É lindo, né? É lindo demais. É lindo. Mas a gente também cantou com Ilê, né? Quando o Ilê, nos lembrando Búzios, nos disse... E a gente pensar... Bodas de prata, não foi fácil festejar. O meu caminhar foi duro, mas eu tenho que contar. Bati de frente com a face da opressão. Aí senti meu santo é forte, mundo negro é minha nação. Iliaiê, beleza negra e não tenha quem não diga é. Iliaiê, é um batuque, é mais que um bloco, é o nosso estilo de vida. Num canto envolvente vão meus sentimentos levar a tristeza. Num ego expresso vejo Ilê, símbolo da raça negra. Revolta dos Búzios, história passada, deixaram mágoa em Salvador. O povo baianense leu o boletim dos revolucionários. Homens cidadãos, ó povos curvados e abandonados pelo rei. O rei de Portugal, João de Deus, bravo guerreiro, morreu enforcado, foi esquartejado por ser líder negro. João de Deus, bravo guerreiro,
morreu enforcado, foi esquartejado por ser líder negro, a esperança de um povo que vivesse num mundo maior. Liberdade, igualdade, respeito, eu quero direito sem o preconceito. Liberdade, igualdade, respeito, eu quero direito sem o preconceito. Liberta aí, eu não quero sofrer mais não. Estou na beira do abismo correndo perigo, cadê minha libertação? Liberta eu não quero sofrer mais não. Estou na beira do abismo correndo perigo, cadê minha libertação? Uau, Vilma. É isso que nos alimenta. É, coisa linda, coisa linda. Valeu, banda, misericórdia. É, que coisa linda. Você já me fez chorar aqui, já me emocionou muito. Eu sou uma pessoa assim que eu admiro muito você. Meu sonho é ver você no lugar de poder dessa Bahia, na prefeitura, no governo, você sendo prefeita dessa cidade um dia, governadora desse estado um dia. Você falou aqui de homens, né? A começar pelo seu pai, falou de tantos outros homens que são líderes, né? Mas você falou muito das mulheres e eu quero ver mais mulheres nesse lugar de poder, né? Para trazer assim essa consciência que você traz, esse acolhimento, esse carinho, esse colo, esse útero, né? Duas nos inspiram, desculpe. Sim. Luísa Bairros e Macota Valdina. Macota Valdina e Luísa Bairros. Elas duas nos inspiram. Nesse momento, elas já estão em outra dimensão. Mas elas nos deram os caminhos. Macota Valdina nos ensinou que a gente não está criando nada. Nós somos continuidades de uma revolução e nós somos instrumento dessa revolução. Macota Valdina, essa mulher que eu sempre penso como uma líder de um grande quilombo chamado Engenho Velho da Federação. Hoje a gente vê o sobrinho neto dela, né? Júnior Pacapim, esse artista fantástico. Quando a gente olha para um quilombo como Engenho Velho, que a gente vê a minha mãe, Valnísia de Airá, quando a gente vê aquelas senhoras do candomblé do Engenho Velho, da Casa Branca, como minha mãe Neuza de Xangô, né? Quando a gente vê a potência de Mãe Carmen no Gantuá, de Mãe Ângela no Gantuá, quando a gente vê a potência dessas grandes senhoras, né? Quando a gente vê a força dessas casas, a gente sabe que a gente não está só. E que a nossa tarefa é que essa cidade ela consiga tratar de suas águas. Salvador é atravessada por 14 rios, 14 grandes rios. Então, muitos deles estão tamponados. Tamponados, vários. Nesse momento, como o último que a gente viu ser tamponado foi do Imbuí, né? Exatamente. E o nosso sonho de liberdade, né, como diz Fátima Frois, o nosso sonho de liberdade, como a gente ouve de mulheres como Eliette Paraguaçu, na Ilha de Maré, ou de Maria José Pacheco, da Pastoral de Pescadores e Pescadoras, como a gente ouve de Maria Nazaré Mota de Lima, nossa professora, de desobediência ao racismo. A gente aprendeu com essas grandes senhoras, Luísa Bairros e Macota Valdina, assim como a gente aprende hoje com mulheres como Tânia Palma, a pedagogia da desobediência. Nossas candidaturas e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva será uma vitória de desobediência à brutalidade do capital. Mas a gente vai precisar fazer caminhos inovadores. E um diálogo muito próximo, eu tenho essa esperança com Jerônimo, de conversar com os movimentos sociais, fazer com a sociedade, ouvir mais, sabe? Quando a gente fala em colocar a cultura no centro das políticas públicas, colocar a primeira infância nesse centro das políticas públicas, priorizar as mulheres, a gente está dizendo que a gente não quer uma sociedade em que, de forma inacreditável e horripilante, um presidente da República diga que pintou um clima com 2 meninas de 14 anos.
Isso é digno de cadeia, né? Inaceitável. Isso aí é uma coisa que Nós temos filhas, sobrinhas. não podemos aceitar, exatamente. Né? Nós não podemos aceitar. E é por isso que nós estamos... A gente não dorme, né? A gente está em sobressalto. Porque daqui a 3 dias a gente vai mudar essa realidade. E é com a força, também chamando pelo sagrado que a gente acredita. É chamando pelo sagrado que a gente acredita. Porque é isso. Ô, Vilma, muito grato, tá, por essa conversa toda. Não tem roteiro, né? Assim, a gente falou antes aqui. Infinitas perguntas surgiram durante a sua fala, porque você vai trazendo muita coisa, mas a gente guarda para um outro encontro, com fé em Deus, no ano que vem, né? Com Lula presidente, Jerônimo governador, e você com eles todos, sendo esse exemplo. Você citou exemplos de mulheres, mas você é um exemplo, você sabe disso, para muita gente, e para mim você é um exemplo muito grande, é uma pessoa que eu admiro pela sua consciência, pela beleza do seu movimento para construir essa sociedade. Muito grato pela sua presença aqui no pod.com e que a gente possa cantar esses sambas todos em celebração à vitória de Lula. No domingo mesmo à noite. A gente vai querer cantar sim com os nossos queridos. Esse ano vai dar 13 na cabeça. 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 Esse ano vai dar. É isso. Nos 200 anos de independência, que ainda conviveu com 66 anos de escravização, nos 100 anos da Semana de 22, a gente atravessa essa madrugada para a gente amanhecer livre. Esse foi o ensinamento de nossos ancestrais. Né? Porque, lembrando Caetano, a gente nasceu foi para brilhar e não para morrer de fome. Nós nascemos para brilhar e não para morrer de fome. Maravilha, viu? Valeu, Vilma Reis! Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pod.com. Pode.